E resumindo os desafios que a gente tem pela frente, desse mapa de lua nova, a gente tem desafios com Júpiter, desafios com Netuno. 2 planetas que falam das nossas perspectivas a longo prazo. 2 planetas que falam do nosso sistema de crenças. 2 planetas que falam da maneira como a gente, com as ideias que a gente tem, ou com os nossos paradigmas mentais, com relação a tudo, né? A parte social, com relação à vida, com relação a negócios, com tudo. Ou seja, é um tema ligado à ética, é um tema ligado a uma filosofia de vida, é um tema ligado à espiritualidade, né? De como estamos no nosso caminho, seja o caminho religioso, o caminho filosófico, o caminho espiritual. E o que junta de ponto em comum desses 2 planetas que estão em desafio no mapa da alunação é que ele desafia a gente a compreender melhor por que estamos aqui. Então, sabe aquela pergunta de o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui exatamente? E quando você faz essa pergunta, você tem que ampliar os seus horizontes. A gente tem que abrir a nossa mente, né, para ter uma percepção mais abrangente da nossa vida do cotidiano. Senão, a nossa vida do cotidiano fica uma coisa chata e mecânica. É acordar e trabalhar, voltar para casa, comer, depois trabalhar, depois final de semana tentar descansar, porque muita gente nem descansa, porque fica arrumando a casa, porque fica arrumando tudo, não descansa, e volta tudo no começo da semana. E fica essa vida mecânica, e o tempo vai passando. Então, quando a gente trabalha com esses 2 planetas, então Netuno e Júpiter, e eles em desafio nesse mapa, o desafio é a gente compreender melhor esse nosso papel na sociedade, né? Pensar melhor sobre essas nossas perspectivas, inclusive de futuro, o que nós estamos esperando, né, da vida lá na frente. E aí a gente precisa nos confrontar com a questão do tempo, não é? Porque senão a gente fica achando que nunca a gente vai envelhecer, nunca o tempo vai passar, nós vamos ter todo o tempo do mundo para fazer tudo, então para que pensar nisso agora, não é? Então, Netuno e Júpiter, que faz a gente olhar lá na frente, ao mesmo tempo ele também, em desafio, traz essa ilusão de que nós não temos que pensar nisso agora. Ah, deixa isso para depois, né? Vamos viver a vida, deixa isso para depois. Esse é um dos desafios, né? Fazer a gente, então, compreender que se a gente não enxerga a realidade, portanto, se a gente não trabalha bem com a questão do tempo e não entende bem a realidade, não existe sonho, não existe perspectiva que vai se realizar. Vai ser sempre uma coisa do sonho. Quando a gente tiver lá 80 anos, a gente vai falar, nossa, passei a vida sonhando, né? E não fiz nada para realizar esse sonho. Então, existem etapas desse desafio. E a primeira etapa do desafio é ter a perspectiva. A segunda etapa do desafio é compreender que não adianta só ter a perspectiva. Certo? Então, são 2 partes de um mesmo desafio. O terceiro ponto muito importante desse desafio, eu estou agora tecnicamente falando, o desafio é porque a gente tem o Sol e a Lua em oposição a Júpiter, o Sol e a Lua em oposição a Netuno. Ou seja, é uma oposição, é um desafio de tensão, é um desafio de intensidade e um desafio de um contraste, né? Então, esse questionamento, né, que é um teor desse mapa, aliás, não é só a Lua e o Sol que estão fazendo oposição, a gente tem Mercúrio fazendo oposição a Júpiter, a gente tem Vênus fazendo oposição a Júpiter nesse mapa. É muita coisa jupiteriana nesse mapa, em termos de desafio, né? E como Vênus está fazendo oposição, e Vênus é o planeta que rege essa alunação, que é o regente do signo de Libra, de Balança, então essa tônica de questões relacionais envolvida com esses temas é a questão que eu vejo nesse mapa, né? Ou seja, a gente vê os relacionamentos, vê as pessoas agindo com as outras pessoas, e depois, ou vê, por exemplo, casais ou parceiros comerciais, e olha de lado e fala, e mete o pau, né? Que é uma tendência do ser humano, olhar e falar, e falar mal. Falar mal, e depois, quando a gente tem que pensar na gente, como é que a gente age, então? É que nem a história, por exemplo, que a pessoa que vai lá na igreja, aí recita lá o negócio da Bíblia, fala aquilo, ou vai em outro lugar religioso, e faz aquela meditação, aquela oração, nossa, eu estou de bem. Aí chega em casa, briga, bate, chuta, é injusto com um, com o outro, briga no trânsito. Então, que tipo de ética é essa? Esse é o tema também desse mapa. É a gente olhar e falar, peraí, eu estou enganando quem?
estou enganando o padre, eu estou enganando o dirigente espiritual, eu estou enganando quem? Na verdade, eu estou me enganando, né? Eu estou me enganando. Então, quando você faz esse questionamento, você tem que buscar essa sua verdade interna. Qual é essa verdade? E, de repente, a verdade pode ser ruim de saber. A verdade pode ser, olha, eu tenho esse defeito, eu tenho que trabalhar isso, né? Eu, numa situação lá, situação ética, talvez eu fizesse também a mesma coisa que eu estou criticando. Então, eu não estou muito bem nesse negócio. Eu também iria pender, eu também iria sucumbir. Então, se eu vou sucumbir, se eu acho que eu também iria sucumbir, eu preciso me trabalhar para ser um ser humano melhor. Eu preciso chegar num ponto melhor, né? Em termos de evolução e de desenvolvimento humano, que é um tema de Júpiter também. Desenvolvimento humano, tá? Então, essa é uma outra tônica. Uma outra questão de desafio, já que é tão forte isso de Júpiter, é o quanto a gente está aprendendo, né? O quanto você está buscando conhecimentos, se desenvolvendo enquanto ser humano, ou está parado no tempo. Porque muita gente acha que estudou lá na escola e acabou, né? Não tem que estudar mais nada. E fica parada no tempo. Aí a vida continua, as pessoas vão descobrindo coisas, né? Vai evoluindo. E a pessoa diz, não, eu já estudei lá, já fiz meu colégio, já terminei, já me formei, acabou. Não tenho que estudar mais. E vai paralisar o seu desenvolvimento intelectual, que é um tema de Júpiter também. Então, a grande verdade é que a gente não poderia parar de estudar, né? Mas não é um desafio, não é um aspecto fácil. É aquele aspecto que entra de uma forma conflituosa. Então, incomoda pensar nisso. Esse é o ponto desse mapa. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que de bom grado a gente fica pensando. Incomoda isso. Como é que a gente vai equilibrar? Incomoda. Então, fica angustiando as pessoas. É um mapa que traz um pouco dessa angústia, né? Dessa angústia do que eu quero fazer, do que eu estou fazendo agora em relação aos meus sonhos. Eu estou vivendo alguma coisa a ver com os meus sonhos ou não? Né? Ou eu estou só jogando lá para frente, prorrogando tudo, esperando quando, sei lá o quê. Aquela história, né? Quando eu tiver tal coisa, aí eu faço. Né? Quando eu tiver o dinheiro, aí eu vou parar e vou então trabalhar a minha espiritualidade. Quando eu tiver então o trabalho X, é que eu vou ganhar tal dinheiro. Então, a gente fica jogando para frente, né, essa realização das coisas que a gente gosta. E o aspecto de Vênus-Júpiter traz esse conflito de valores, né? Faz a gente se confrontar com esses valores, com as coisas que a gente faz hoje, que a gente gosta, né, versus aquelas que a gente fica jogando lá para frente e fica achando que não pode fazer nada agora. Tem que esperar vir ganhar na Euro Milhões ou qualquer outra coisa. A gente fica jogando essa responsabilidade lá para frente para continuar mantendo aquele padrão, para não mudar o padrão, entendeu? Para ficar naquilo. Ou seja, parado no tempo. Né? Então, esse é um dos dilemas de Vênus com Júpiter. E o outro, que é o quarto aspecto, Mercúrio com Júpiter. E esse é o aspecto que fala da parte intelectual, dessa questão do conhecimento, dessa questão do aprofundamento, né? Da gente sair desse mundo muito cotidiano, sabe? Das fofocas, sabe? Essas coisas, aí o que o outro faz, da vida do outro, sabe? Essa coisa mais, saber da vida do outro, em vez de buscar desenvolver o seu intelecto, aprender uma coisa nova, aprender uma língua, fazer um curso de astrologia, né? Que tal fazer um curso de astrologia? Né? Fazer um curso de mediunidade, um desenvolvimento mediúnico, trabalhar suas crenças, trabalhar sua parte religiosa, né? Que é uma coisa que vai trazer, vai trabalhar com a quarta dimensão da vida, né? Que é esse lado espiritual, né? Tudo isso, você está ampliando todas as suas possibilidades quando você alarga a sua mente. Então, Mercúrio e Júpiter é o confronto, é o desafio, exatamente mostrando isso. O quanto a gente está ficando para trás, querendo saber da vida do vizinho. Como é interessante saber da vida do vizinho, não é? Certo? Em vez de ficar estudando e aumentar a sua capacidade mental, aumentar suas habilidades, aprendendo uma habilidade nova, por exemplo, né? Aprender a mexer no computador, aprender a mexer nas tecnologias. Não, o importante é saber o que o vizinho está fazendo, que carro ele tem, o que ele comprou, quanto ele ganha, certo? Então, esse desafio ali, Mercúrio e Júpiter, é falando exatamente isso. Como é que eu estou usando minha mente? Minha mente está a serviço dessas futricas, minha mente está a serviço dessas pequenez, dessas coisas
pequenininhas, ou minha mente está a serviço da minha própria evolução? Buscando conhecer mais e, portanto, melhorando a vida do quem está comigo. Porque se você melhora a sua comunidade à sua volta.